pessoal, sejam bem-vindos ao Viver Bem dessa semana. No programa de hoje a gente está recebendo o Dr. Marcelo Marciano, que é proctologista, e a gente vai falar sobre a campanha Maio Roxo, que quer colocar luz às doenças intestinais inflamatórias. Doutor, muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui novamente no Viver Bem. Obrigado, eu agradeço. E eu já começo perguntando para o senhor, doutor, o que são essas doenças intestinais? As doenças inflamatórias intestinais, nós temos praticamente duas doenças principais. A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Elas têm uns sintomas muito parecidos, mas a característica principal da doença de Crohn é uma doença que pode levar a lesões em todo o trato digestivo, ou seja, nós podemos ter lesões da boca até o ânus. Já a retocolite é uma lesão um pouco mais confinada no intestino grosso e reto. E quais são os sintomas dessas doenças? Então, geralmente, Júlia, essas doenças, como eu falei, elas têm sintomas muito parecidos, mas o quadro é bem característico de diarreia, sangramentos, perda de peso. O paciente geralmente é um paciente que pode entrar até em desnutrição, um paciente que se queixa muito de cólicas abdominais, fraqueza, astenia. Então é um paciente que tem geralmente um quadro um pouco que arrastado. Durante alguns meses o paciente vem apresentando um quadro, por exemplo, de uma diarreia que não se controla. Então, nessas situações, sempre o diagnóstico de doença inflamatória intestinal ela deve ser colocado como algumas opções. E quais fatores causam essas doenças? Essa é uma resposta que nós não temos ainda, a causa da doença inflamatória. Existem alguns fatores que sabiamente estão já relacionados à doença, como, por exemplo, uma alteração da parte genética do paciente, alterações da microbiota intestinal, alterações do próprio meio ambiente que vivemos. Por exemplo, a doença de Crohn, ela é uma doença que tem uma complicação, ela é mais grave em pacientes que são tabagistas, por exemplo. Então, nós não temos uma causa específica, né? Mas vários estudos estão demonstrando que o caminho vai muito pela parte da genética, muito pela parte da microbiota intestinal. Como são feitos os diagnósticos, doutor? O diagnóstico, na verdade, é uma mescla de fatores, tá? Principalmente o quadro clínico do paciente, onde a partir do momento que nós identificamos todas essas alterações que eu falei já previamente, exames de colonoscopia, exames de tomografia, por exemplo, a enterotomografia ou a enterorressonância. Durante o exame de colonoscopia ou até da própria endoscopia, nós conseguimos fazer biópsia dessas lesões e a partir de então, juntando todas essas informações, nós chegamos à conclusão do paciente ser portador de uma doença inflamatória intestinal. Doutor, e o senhor falou lá na primeira questão sobre a doença de Crohn e a retocolite, né? Qual que é a principal diferença entre elas? Como eu falei, a principal diferença entre as duas é o acometimento da doença de Crohn ser um acometimento mais amplo. Então nós podemos ter um paciente, por exemplo, com úlceras na cavidade oral, com pacientes com lesões no estômago. Apesar da doença de Crohn, 5% só das vezes tem acometimento gástrico, mas nós podemos ter essas lesões. Nós temos lesões do intestino fino, coisa que na retocolite nós não temos esse tipo de lesão. A doença de Crohn, de uma forma geral, ela tem uma agressividade maior. Geralmente, alguns pacientes, em torno de 10% dos pacientes, podem se apresentar com lesões na região do períneo, como, por exemplo, fístulas, abscessos. Então, a principal característica das duas, o que as diferencia do ponto de vista clínico é justamente isso. A doença de Crohn, ela tem um acometimento mais amplo, mais difuso por todo o trato digestivo e nem sempre, mas na maioria das vezes ela tem uma característica mais severa. E essas doenças, ela tem maior incidência em qual idade ou não, ou é independente? Sim, geralmente pacientes de menor idade. A doença de Crohn, principalmente dos 15 aos 30 anos e a retocolite ulcerativa dos 20 aos 40 anos. E atinge mais homens ou mulheres ou é indiferente? A faixa etária, geralmente, o sexo, geralmente é muito parecido. Existem algumas regiões específicas onde a mulher pode ser um pouco mais acometida, mas de uma forma geral a doença é bem mesclada entre homens e mulheres. E isso acontece mais em mulheres relativamente por alguma razão?
Não, especificamente não. Hoje os dados mais atuais a gente não consegue ver uma diferença tão importante. Às vezes o tabagismo, por exemplo, que é um fator um pouco mais associado à doença de Crohn e mais presente em homem, né? Geralmente o homem fuma mais do que a mulher, poderia ter uma justificativa para a doença de Crohn ser mais comum em homem, e na verdade não é bem assim. A gente vê que existe uma certa predominância para a mulher, mas de uma forma geral, geralmente é meio-meio, metade-metade. Certo, e quais são as principais formas de tratamento dessas doenças? A doença de Crohn, ela por ser um acometimento de toda a parede intestinal, ela é uma doença que merece um tratamento um pouco mais intensivo. As medicações elas podem ser usadas desde corticoides, numa fase inicial de diagnóstico. O corticoide, só lembrando aqui, ele não deve ser usado como tratamento contínuo para o paciente, em virtude dos efeitos colaterais que ele pode gerar. Nós temos as medicações que alteram a imunidade do paciente, como por exemplo a azatioprina e o metotrexato, que são as medicações onde nós, a partir do momento que nós as introduzimos, essas medicações elas reduzem a resposta inflamatória do intestino. Porque na verdade a doença inflamatória é isso. O nosso intestino, ele de uma forma, ele fica um pouco descontrolado, a sua resposta inflamatória. Então esses imunossupressores, como nós chamamos, eles ajudam a reduzir isso. Mas o grande diferencial do tratamento das doenças inflamatórias, em especial a doença de Crohn, foi a introdução das medicações ditas biológicas. O infliximab, o adalimumab, hoje nós temos drogas mais modernas como o ustekinumab, o vedolizumab, ou seja, são drogas que conseguem controlar o processo inflamatório com menos efeito colateral. Já com relação à retocolite, a grande maioria dos pacientes são tratados com salicilatos. No caso, a forma mais comum é a mesalazina. Mas também, em situações de maior gravidade, também podemos entrar com os imunossupressores e também podemos entrar com as medicações biológicas. E existe cura para essas doenças? Até o momento não, Júlia. Nós não temos nenhum tipo de tratamento onde se objetiva a cura. Nós não conseguimos isso ainda. O que nós temos são as medicações que ajudam a controlar o processo inflamatório. Então o paciente acaba ficando de uma forma bem satisfatória do ponto de vista de qualidade de vida. Mas isso depende muito da assiduidade do paciente no tratamento. Então, definitivamente, a cura ainda nós não temos. Doutor, e a gente sabe como evolui essa doença, se ela se agrava? Ela tem uma gravidade? Sim. Tanto a retocolite quanto a doença de Crohn. Uma doença dessa mal conduzida, mal cuidada, ela pode evoluir para a necessidade de cirurgia. Em particular, os pacientes portadores de doença de Crohn, grande parte deles, em algum momento da vida, terão que ser submetidos a algum tipo de tratamento cirúrgico. A retocolite é menos comum, mas as duas doenças, elas podem evoluir. Isso, às vezes, mesmo o paciente fazendo um tratamento adequado, mesmo tomando as medicações de forma correta, a doença ela pode ter um quadro, a gente chama de fenótipo, que é o grau de agressividade da doença. Ela pode ter um grau mais severo e o paciente eventualmente precisar de um tratamento cirúrgico, sim. Certo. Como que a pessoa em casa pode identificar que talvez ela tenha uma doença como essa? Júlia, a partir do momento que a paciente começa a notar alterações do funcionamento intestinal, existem situações, em especial a retocolite, onde às vezes a constipação intestinal, diferente da diarreia que eu falei antes, pode às vezes ser um sintoma. Mas de uma forma geral, é um paciente que começa a ter dores, cólicas na barriga, começa a ter diarreia, sangramentos, perda de peso, ou seja, o paciente começa a observar uma queda da qualidade de vida no dia a dia, principalmente relacionada aos sintomas intestinais. E essa pessoa deve procurar logo um médico especialista? Qual que ela deve procurar? Sim, Júlia, a maioria das vezes os pacientes, nem todos conseguem ter acesso às vezes a um proctologista, a um gastro, de imediato. Então muitas vezes esses pacientes acabam indo em postos de saúde, até serem encaminhados para centros onde eles possam ter acesso aos exames adequados e poder fazer o diagnóstico. Infelizmente hoje nós temos uma média de aproximadamente 2 anos para ter um diagnóstico de doença inflamatória. Isso muito em virtude da falta de acesso dos pacientes a esses exames que são essenciais, a colonoscopia, a tomografia, né, e tudo mais.
Então, inicialmente, o paciente, quando tiver algum desses sintomas, isso se postergar um pouquinho, o ideal é estar tendo o acesso ou estar procurando um proctologista ou um gastro. Doutor, e essas doenças inflamatórias, elas aumentam a chance do paciente ter um câncer de intestino? Sim, Júlia. Em especial a retocolite. Por conta do seu acometimento severo na parte do intestino grosso. A doença de Crohn, ela também acomete o intestino grosso, mas o principal foco dela é o intestino fino, mas a retocolite ulcerativa, sim. Por ela ter ela proporcionar uma inflamação crônica no nosso intestino grosso, esse paciente, ele aumenta a chance, sim, de desenvolver o câncer, principalmente depois de 15 a 20 anos de doença. Doutor, e para encerrar esse bloco, queria que o senhor falasse pra gente quais alimentos essa pessoa que já foi diagnosticada com uma dessas doenças deve evitar. De uma forma geral, não existe nenhuma nenhuma alimentação que é proibitiva para esses pacientes. Em uma certa época foi-se cogitado essa possibilidade de suspender alguns alimentos, como leite, como glúten, mas na verdade esses pacientes muitas vezes eles acabavam evoluindo até para algum grau de desnutrição e muitas vezes sem necessidade. O que nós orientamos é que no momento da crise, que o paciente que tem essas doenças, ele pode descompensar ao longo do tratamento. Então, nos momentos da crise, realmente evitar alimentos como leite, como glúten, como alguns condimentados, principalmente alimentos que o paciente sabiamente não tolera bem ou é alérgico, porque nós podemos ter uma piora dos sintomas da doença, sabendo que a doença já está descompensada, o paciente já tem contato com produtos que previamente já lhe faziam mal. É lógico que nós vamos ter uma potencialização dos sintomas, mas não significa que a dieta vá descompensar diretamente o paciente portador de doença inflamatória intestinal. Em casos específicos de crianças portadoras de doença inflamatória, e infelizmente crianças também podem ter, a parte de dieta tem um pouco mais de sucesso no tratamento dessas crianças, principalmente na otimização de dietas hiperproteicas, hipercalóricas. Mas, de uma forma geral, nós não temos nenhum tipo de restrição absoluta à dieta no paciente com doença inflamatória, exceto no período de descompensação. Certo. Doutora, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui no Viver Bem, mas você aí de casa não sai daí não, que a gente já volta. Estamos de volta com o Viver Bem desta semana. No programa de hoje a gente está recebendo o Dr. Marcelo Marciano, que é proctologista, e a gente estava falando sobre as doenças intestinais inflamatórias. Doutor, voltando a esse assunto, eu queria que o senhor falasse pra gente como que a pessoa pode evitar essa doença. Nós não temos ainda uma orientação com todo embasamento científico de que se você fizer aquilo, você não vai desenvolver doença inflamatória. Não. O que nós sabemos, principalmente quando o caso é genético, né? Aí nós não temos como fugir diretamente disso. Mas a gente não pode se esquecer que as doenças inflamatórias intestinais, elas são mais presentes em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, subentende-se que essa doença tem muito a ver com o padrão, com o estilo de vida ocidentalizado, que a gente diz. É quando a população começa a ter um ganho de peso excessivo, começa a se alimentar de uma forma equivocada, muitas vezes ter acesso a medicações sem prescrição médica, como o caso abuso de antibióticos. Então, qual é a orientação que nós fazemos? Para que se tenha um padrão adequado de alimentação, que faça uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, evite o tabagismo. Nós sabemos que a doença de Crohn ela tem aí uma descompensação ou algo parecido com relação aos tabagistas, mas principalmente fazer atividades físicas, não se automedicar. O antibiótico, hoje em dia nós só conseguimos comprar antibiótico com receita médica, coisa que no passado não era bem assim, mas é muito preocupante, às vezes, abuso de alguns tipos de remédio, porque a microbiota, a nossa flora intestinal, ela tem um grau de relação muito importante com a doença inflamatória. Então, se a gente conseguir manter um padrão de vida, um padrão de alimentação
adequado, nós conseguimos manter uma saúde intestinal adequada. E isso provavelmente reduz a chance da gente desenvolver as doenças inflamatórias. Certo. E quando a gente fala em alimentação saudável, a gente fala em uma dieta rica de proteínas. Quais seriam os alimentos mais indicados? Sim, a nossa dieta ela tem que ser balanceada. Nós temos que ingerir carboidrato, nós temos que ingerir proteína, nós temos que ingerir fibras. O adequado seria a gente ter uma orientação para os pacientes que às vezes não têm um conhecimento mínimo disso, talvez tenha uma orientação de uma nutricionista, mas de uma forma geral é ter contato com alimentos mais naturais possível. Infelizmente, por conta de custo ou por conta da própria política das grandes empresas produtoras de alimento, nós somos todos os dias bombardeados com alimentos através de propagandas e tudo mais, e muitas vezes alimentos de qualidade ruim, alimentos ultraprocessados, alimentos com baixa qualidade nutricional. Então é isso que nós temos que evitar, né? Nós temos que ter contato com alimentos que nos fornecem saúde intestinal, ou seja, alimentos saudáveis. A atividade física também ajuda na prevenção e no tratamento, ou a pessoa que é diagnosticada com essa doença ela deve evitar algum tipo de exercício físico? Não, a princípio o exercício físico, pontualmente, ele talvez deva ser suspenso em um momento de descompensação do paciente. Quando ele tiver, no caso de uma anemia grave, um paciente que tenha tido uma alta recente do hospital, aí talvez esse paciente tenha que se precaver um pouquinho de alguma atividade física. Mas de uma forma geral, a atividade física está totalmente associada à qualidade de vida. Nós sabemos que a atividade física ajuda a melhorar o nosso funcionamento intestinal, ajuda a melhorar a nossa imunidade, então ajuda a melhorar o nosso sono. Nós sabemos que as pessoas que fazem atividade física muitas vezes conseguem recuperar uma noite bem dormida de sono através disso. Então a atividade física também se engloba como um fator importante na proteção, sim. Doutor, e o que muda na vida desse paciente que foi diagnosticado com uma doença de Crohn ou mucorretocolite? Júlia, esse é um ponto importante. Esse é um cuidado que todas as pessoas que tomam conta, que cuidam desses pacientes com doença inflamatória, elas tomam muito cuidado para fechar esse diagnóstico. E a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com certeza com doença inflamatória, a vida dela muda um pouquinho no sentido de preocupação. Ela já começa a procurar informações na internet, muitas coisas da internet, algumas são exageradas, outras não são tão verdadeiras, mas grande parte dos pacientes tem acesso a situações de pacientes mais graves, o que acaba aparecendo ali na busca no Google por informações, por exemplo, da doença de Crohn. Então, é importante, primeira coisa, você ter um diagnóstico certeiro. Isso às vezes nem sempre é fácil. E a partir do momento que o paciente tem esse diagnóstico, a vida dele muda no sentido dele ter que ter um acompanhamento crônico. A doença inflamatória intestinal, tanto a retocolite quanto um Crohn, é uma doença crônica. Então, a partir desse momento, ele tem que ter um médico que vai acompanhá-lo. Existem alguns exames que têm que ser feitos com uma certa periodicidade, justamente para a gente identificar algum ponto de inflamação que o paciente possa estar descompensando e a gente já fazer as correções. E principalmente ter uma boa relação médico-paciente. Não só médico-paciente, mas nós temos outros profissionais como os nutricionistas, psicólogos, que acabam fazendo parte da equipe multidisciplinar que trata essas doenças. Então, na verdade, se o paciente conseguir entender, ter disciplina para seguir essas orientações, ele tem praticamente uma qualidade de vida normal. Certo. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para a gente como surgiu a ideia do Maio Roxo. Sim, o Maio Roxo ele foi introduzido no Brasil a partir de uma ideia que ocorreu na Europa em 2010, onde foi se comemorado no dia 19 de maio o Dia Internacional da Doença Inflamatória Intestinal. E a partir de então, o Brasil optou também por apoiar essa proposta do Maio Roxo, né? Nós sabemos que no Brasil nós temos outros meses aí relacionados a campanhas, como o câncer de próstata, o câncer de colo uterino, e o Maio Roxo veio realmente para ajudar
muito as pessoas a se conscientizarem, a terem algumas informações importantes para saberem o momento certo de procurar um profissional e também ajudar os pacientes que já sabiamente são portadores de doença inflamatória a melhorarem sua qualidade de vida. Doutor, e existem grupos ou associações que promovem essas campanhas e ajudam esses pacientes a se entenderem, a se adaptarem melhor? Sim, Júlia. No Brasil nós temos alguns grupos muito interessantes. Nós temos o GDIB e o ABCD, que são organizações que eles têm essa função. Eles fornecem tanto informações a médicos, a nutricionistas, a enfermeiros e também existem páginas nesses sites de informação a clientes. Então, através desses grupos, nós conseguimos ter informações atualizadas sobre tratamentos mais recentes. Os próprios pacientes conseguem compartilhar através desses sites informações sobre eventuais alterações que eles possam ter tido, situações especiais de tratamento. Então existe sim, no Brasil nós estamos bem evoluídos, nós temos grandes profissionais no Brasil que tratam de doença inflamatória intestinal, que são reconhecidos internacionalmente. Eu cito aqui esses dois grupos, mas nós temos até outros, mas o gdib.org.br e o abcd.org.br são ótimos sites para os pacientes se informarem. Certo. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas antes de terminar o Viver Bem de hoje, eu queria que o senhor deixasse um recadinho para o pessoal de casa sobre esse assunto. Sim, Júlia. Eu gostaria de uma informação e também aos pacientes que são possuidores de doença inflamatória intestinal. É uma doença importante, ela merece ser tratada com todo o cuidado, mas, como eu já disse, a qualidade de vida dos pacientes pode ser restaurada sim, desde que tenham disciplina de fazerem os retornos, de fazerem uso das medicações, que muitas vezes não é fácil. A gente sabe que algumas medicações têm que ser utilizadas mensalmente, a cada 15 dias, a cada 2 meses. Tem pacientes que usam os comprimidos diariamente, às vezes doses elevadas. Então, são situações que comprometem um pouco a qualidade de vida do paciente. Mas se tiver esse objetivo de colocar na sua cabeça que a doença vai ser controlada, que você vai fazer tudo do ponto de vista de disciplina e, como eu falei, ter um bom relacionamento com os profissionais que o tratam, com certeza você vai melhorar a sua qualidade de vida e você vai conseguir ter essa doença como uma doença comum. Ela merece uma atenção especial, mas ela pode ser tratada e controlada sim. Tá joia. Doutor, muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigado, eu que agradeço. Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem a gente tem um encontro marcado. Beijos e saúde!